Oi, Helena. Obrigado pela sua presença aqui nesse episódio do Diálogos OPSA, nosso projeto de divulgação científica de trabalhos que tratam sobre temas diferentes de política externa dos países da América do Sul. A gente trouxe para discutir aqui hoje a sua tese de doutorado, defendida esse ano, 2022, no programa Santiago Dantas. Queria pedir para você começar fazendo um breve resumo da sua tese para a gente, por favor. Bom, primeiro, boa tarde, né? Vocês, todo mundo. Obrigada pelo convite. A minha tese, ela foi, né, desenvolvida a partir um pouco do que eu já tinha trabalhado no meu mestrado, que era, né, a discussão sobre guerras drogas na América do Sul, na Bolívia, com relação Bolívia e Brasil na época. E o meu interesse, então, com o doutorado, né, no doutorado era aprofundar um pouco essa discussão e, ao mesmo tempo, tentar trazer mais para o nível local, né? Então, não olhar tanto a dimensão de apenas, né, das relações entre os estados, entre as forças de segurança, mas também olhar os impactos dessa política de guerras drogas e, né, trazendo as lentes de gênero, as teorias feministas, as teorias aí de gênero das relações internacionais e olhando então também, né, consequentemente para as mulheres dentro desse contexto. Então, o meu objetivo foi aprofundar o entendimento sobre essa política de guerras drogas, observando as violências que ocorrem contra as mulheres no decorrer da condução do que é conhecido, né, como essa política de guerras drogas, e também ver a relação disso, né, desses dois processos, com uma dimensão mais da economia internacional, né, de uma governança econômica internacional, que ronda aí também a região e ronda a política de guerras drogas. Então, o objetivo foi fazer a conexão entre esses três aspectos, né? A política de guerras drogas em si, a militarização do enfrentamento, né? As ações dos estados, a, a ordem internacional vigente, a ordem econômica internacional vigente, então, uma perspectiva mais da economia política internacional, utilizando aí a economia política feminista, e as violências decorrentes desse contexto, nesses cenários, contra as mulheres especificamente. Então, conectar isso e ver como que, né, eu tento trazer na tese, argumentar que a violência resultante dessas políticas, né, a violência contra as mulheres, ela não é apenas uma mera consequência, mas ela é um instrumento que conecta, né, a guerra às drogas com essa economia internacional e com interesses de vários atores. Certo, obrigado pelo resumo, Helena. Marília e eu preparamos uma lista de perguntas. Foi difícil, ser sintético, a sua tese permite muitas chaves de discussão, bastante original, bastante criativa. Então a gente vai se revezar nas perguntas e aí você vai respondendo como você achar melhor, certo? Eu vou começar fazendo a primeira, então. Sim, em linhas gerais, a sua tese se insere no tema da segurança internacional. Acredito que, para a maior parte dos estudantes de relações internacionais, a perspectiva dominante que se aprende na graduação ainda é a da geopolítica. E a sua tese entra por outro lado, que é principalmente o do pós-estruturalismo, embora não seja a única teoria que você aborda. E essas duas vertentes têm noções, interpretações bem diferentes sobre segurança, né? Para geopolítica, a dominação se exerce principalmente sobre territórios, especialmente países, e para o pós-estruturalismo, a ideia é estudar a dominação, sobretudo, de subjetividades, de indivíduos. Você mostra que a maior parte dos trabalhos de relações internacionais sobre guerras às drogas se aproxima mais da vertente geopolítica, né? Sejam trabalhos que exploram como os Estados Unidos tentam incentivar ou cooptar países latino-americanos a fazerem a militarização do combate ao narcotráfico, seja trabalhos que olham para como os estados latino-americanos expropriam terras sob os argumentos de segurança nacional envolvidos na guerra às drogas. A sua contribuição declarada na tese é somar uma perspectiva de gênero, como você mencionou agora na introdução, procurando analisar como essa guerra às drogas leva a formas de controle de resistência em mulheres, especificamente
cocaleiras, camponesas, indígenas e afrodescendentes, na Bolívia e na Colômbia. Sendo assim, eu queria começar pedindo para você explicar dois conceitos que perpassam a sua tese e que vêm dessa perspectiva pós-estrutural ou estruturalista, que você utiliza, né? Então, o conceito de corpo-território e o conceito de violência generificada, por favor. Bom, primeiro, a ideia, né, essa concepção de corpo-território, na verdade, ela não vem das perspectivas pós-estruturalistas, né, de teorias feministas pós-estruturalistas, ela vem, né, há toda uma discussão sobre o conceito, sobre essa ideia, essa concepção, mas ela surge ali principalmente mais do um movimento social local de mulheres, principalmente mulheres na América Central, no Panamá, que passam a trazer, né, essa ideia de vinculação do corpo e do território como uma forma de luta e de resistência, né? Então, é um conceito que ele vai ser desenvolvido em vários outros, tem uma discussão sobre a ideia de corpo, território, corpo, né, de território, corpo e não corpo, território, tem toda uma discussão e a tentativa de aprofundamento desse debate. Mas, de uma forma geral, né, a proposta, essa concepção, ela vem realmente para mostrar que o corpo e o território, eles não estão separados, não são dois espaços separados, né, eles se conectam no sentido principal de que o corpo ele vai ser visto por essas mulheres dentro de um contexto de políticas neoliberais, dentro de um contexto de atuação de empresas neoextrativistas, extrativistas no território e uma onda de violência que vem junto com essas políticas, elas vão mostrar como que o corpo ele é um espaço, um território que vai vivenciar as violências e essa exploração também, né? E além disso, ele é um corpo também de luta, né? Então, ele é um espaço, um território também de luta. Então, é uma concepção que vem mostrar essa conexão. Então, ela tem uma perspectiva mais comunitária de se pensar o território e as lutas a favor desse território, contra essas políticas neoextrativistas, contra, né, tentativas de controle de outros atores transnacionais, e que é uma luta comunitária, uma luta coletiva, né? Então, precisa a comunidade, de uma forma geral, aí as mulheres tomando muitas vezes o protagonismo dessas lutas. A gente observa isso muito na América Latina, as mulheres dos povos originários, né, que trazem, então, estão muitas vezes na frente, junto ali com os seus parceiros, com toda a comunidade nessa luta em favor do território, que é uma luta que também com relação à proteção dos seus corpos, que está vinculado, né, a esse entendimento, né? Então, o entendimento outro com relação do indivíduo com o seu próprio território, né? Ele faz parte, a sua comunidade, ela se constrói dentro daquele espaço, né? Não é apenas um espaço com suas fronteiras delimitadas, mas tem toda uma questão cultural e tradicional. Então, reforçar essa unidade e, ao mesmo tempo, reforçar a luta, né, dessas mulheres, então, contra as tentativas de controle do território e do controle dos seus próprios corpos. Aí, outro conceito que eu tenho trabalhado, né, que eu trouxe na tese, que para mim, né, pareceu muito interessante para abordar essas questões, que é essa ideia de violência generificada. Aí sim eu trouxe a partir das minhas leituras das perspectivas feministas pós-estruturalistas, principalmente o trabalho da Laura Shepard, que ela estuda bastante, né, segurança a partir de uma perspectiva feminista pós-estruturalista, e ela, né, propõe pensar as relações de gênero, pensar a construção de hierarquias de gênero a partir da violência, né? Então, ela vai criticar outros conceitos, como violência contra as mulheres, violência de gênero, entende que são conceitos muito rígidos, muito fechados, que muitas vezes não nos permite observar a violência contra homens, não nos permite observar, né, as mulheres também como perpetradoras de violência. Então, ela propõe entender, né, olhar os atos de violência, os contextos de violências como, né, instâncias que promovem relações de gênero, né, em que as estruturas, as relações entre sujeitos, elas são construídas muitas vezes por meio da violência. Então, né, olhando, por exemplo, a questão da guerra às drogas, a gente observa muitas vezes como algumas práticas de violência, elas não eram apenas, né, uma consequência. Não? Então, assim, você tem uma guerra, você tem um conflito armado e, de forma, né, resultante disso, você teria
casos de estupro, de violência sexual contra mulheres, contra homens. Não, mas na verdade não é só uma consequência, um resultado, mas o ato de violar, de dominar, de tentar controlar um corpo e né, os sujeitos também dentro daquele cenário, é uma forma de transmitir mensagens. Então, a violência, os atos, é onde essas relações de gênero elas são construídas. Então, os atores mostram domínio sobre aquele corpo que está sendo violado e também transmitem uma mensagem para os outros sujeitos ali envolvidos, né? Então, você não está mais apenas atingindo a vítima em si, você também está impondo uma determinada ordem dentro daquela região, expressando uma determinada masculinidade, né? Então, essas várias masculinidades e feminilidades que estão em jogo dentro de um contexto, elas vão sendo construídas e reafirmadas por meio da violência. Então, a forma dos sujeitos, dos homens, muitas vezes ali reafirmarem o seu domínio dentro do território. Que interessante. Então, só para fixar, o conceito de corpo-território vem do Sul e da luta política, especificamente das mulheres. Isso. O conceito Interessante. que nasce, né, dessa... tem uma autora, agora não me lembro o nome dela, a Cruz Hernandes, eu anotei aqui. Ela fala, né, que a ideia, essa concepção de corpo-território, ela vem das epistemologias latino-americanas, né? Então, realmente vem desse espaço, desse local de luta e de reivindicação, né, do seu próprio controle sobre a sua vida e sobre o local onde você habita. Já gostei mais ainda do conceito. Helena, dando continuidade, então, muito obrigada pela resposta. E só um complemento, assim, é impossível ouvir o conceito de corpo-território, não lembrar de diversas mulheres, enfim, que são lideranças dos movimentos sociais, movimentos socioambientais, mas para mim, principalmente, não lembrar de Berta Cáceres, né? Uma figura tão emblemática da luta anti-extrativista aqui na América Latina, que, enfim, tem um diálogo muito grande com uma perspectiva teórica epistemológica da tua tese, e relembrá-la é impossível. É impossível não lembrar a tela, né, escutando isso. Desculpa pela minha voz, eu já vou emendar para a segunda pergunta para não falar tanto assim. Helena, para a gente dar continuidade, a gente quer seguir falando um pouquinho dessa perspectiva do feminismo pós-estrutural. E eu queria, na verdade, pedir para tu reforçar um elemento que tu comentou agora no final da tua resposta, mas que é um dos argumentos centrais da tua tese. Porque, enfim, na perspectiva mais tradicional das relações internacionais, mais hegemônica, o Estado, no geral, é tratado como um protetor nato, um detentor de masculinidade hegemônica, e que deveria garantir a segurança dos sujeitos indefesos, sobretudo aqueles narrativamente construídos como feminizados, né? Inclusive, isso consta muito, muito explicitamente na tua tese. E tu sustenta, ao longo do teu trabalho, que a guerra às drogas, o combate militarizado ao tráfico de drogas, né, enfim, acaba reforçando essa noção do Estado enquanto um ente masculino. Então, eu queria que tu explicasse um pouco melhor como que esse combate militarizado ao tráfico de drogas acaba legitimando ainda mais um Estado patriarcal em detrimento da construção de um Estado democrático. Então, na tua resposta, tu falou um pouco sobre a construção desses espaços de poder pelo patriarcado. A gente queria fazer uma conexão um pouco maior com o Estado nessa tua resposta seguinte. Sim. Bom, como você mesmo falou, né, essa discussão, né, essa crítica, né, as autoras feministas, de uma forma geral, trazem, né, e as feministas pós-estruturalistas, elas vão, talvez, aprofundar na discussão sobre as várias masculinidades que o Estado e os atores ali envolvidos buscam performar e reforçar. Então, há essa discussão de que, né, os atores buscam performar através das práticas, das políticas e também através do discurso, né, das narrativas que são construídas, uma determinada masculinidade, uma determinada, né, forma de agir na política internacional que vai ser vista e ser entendida ali pelo pensamento, principalmente pensamento liberal ocidental, como a forma que o Estado deve agir, e nesse sentido ali os atores que compõem esse Estado, principalmente as suas forças de segurança, os seus governantes. E então a concepção que se é construída, que se foi construída, é desse protetor, né? Esse protetor nato que deve garantir a segurança da nação. E quando a gente, então, observa isso, né, vai analisar isso dentro da temática ali da guerra às drogas, tem uma autora, uma pesquisadora brasileira que faz esse esforço muito interessante, olhando discursos e narrativas dos governantes dos Estados Unidos, que é a Ana Clara Telles, que ela fala, né, que ela investiga essas narrativas, como elas foram construídas e, né, elas foram sustentadas ali por meio de vários
ideais, vários discursos de masculinidades que são perpetrados. Então, você tem a construção de uma masculinidade hegemônica, uma masculinidade que é considerada positiva, que é essa masculinidade do protetor, do herói, que deve, né, salvaguardar os sujeitos, a nação. Mas ela também precisa ali de uma outra, um opositor, né? Então, para ela se revalidar, para ela se sustentar, você tem um opositor, que são os outros sujeitos que representariam uma masculinidade negativa. Então, o Estado, né, ele se constrói, principalmente pensando na política de guerras às drogas, a gente vê isso muito por parte do governo dos Estados Unidos, esse protagonismo no combate das drogas, e se constrói essa imagem observando outras masculinidades. Então, tanto uma masculinidade ali negativa, subalterna, que seria a masculinidade dos grupos traficantes, do crime organizado, né, daqueles que vão precisar ser combatidos e enfrentados, aniquilados. Então, onde estão, vai ser toda construída uma narrativa de onde está essa ameaça, onde estão esse masculino, né, subalternizado que afeta, que, né, prejudica os sujeitos indefesos, sejam as nações, outras nações ou, né, as mulheres, né, a juventude que é ameaçada pelas drogas, pelo crime organizado. Então, essas várias masculinidades elas vão sendo construídas e você vai ter também uma masculinidade frágil, o que sofre talvez até uma feminização, né, uma efeminação, como também coloca o Neucleus, que vai ser dos estados sul-americanos, latino-americanos, dos governantes, das forças de segurança desses países, que são vistas aí como incapazes de combater as drogas, combater aquele masculino subalterno negativo. Né? Então, as perspectivas feministas pós-estruturalistas, elas ajudam, né, a gente observar, criticar um pouco mais essas narrativas construídas e observar como vários tipos de masculinidades estão em jogo, buscam ser performadas e buscam ser construídas por meio dessas narrativas. E isso acaba justificando, né, as autoras trazem, vão justificar a legitimação de determinadas práticas, como, né, o uso da força, como a militarização, porque elas são vistas como as práticas necessárias para o Estado, né, combater aquele masculino subalterno, negativo, e também como uma forma dos Estados reforçarem, reconstruírem a sua própria masculinidade. Né? Isso tanto a nível dos Estados quanto a nível, né, dos atores, né, ali dentro dos Estados, dos indivíduos, dos homens. Tem um trabalho muito interessante que fala sobre o contexto colombiano, Kimberly alguma coisa, depois eu passo, acho que eu posso passar para vocês indicações, que ela fala sobre uma masculinidade militarizada, que é uma masculinidade sustentada no acesso a armas e no uso da violência, principalmente a violência contra os corpos de mulheres, corpos de sujeitos feminizados. E como essa masculinidade militarizada, ela é adotada, há uma tentativa de reforçá-la por determinados atores, principalmente homens ali no contexto colombiano, que estão numa situação de fragilidade econômica ou uma situação em que não são reconhecidos, não têm, né, acesso a determinados serviços, a determinados bens, e a forma ali de ganharem, né, respeito ou terem a sua masculinidade respeitada é por meio do uso da força e das armas. Então, esse uso da violência, essa militarização, né, o esforço maior na política de guerras às drogas, ela também vai ser entendida como uma forma, pode ser vista, né, lida como uma forma dos estados, dos atores dentro desses estados, recuperarem essa masculinidade e enfrentarem esses outros masculinos, esses outros sujeitos, né? Então, também essa questão da comunicação, né, que eu comentei um pouco sobre o conceito de violência generificada, né? Então, ela não é apenas o canal de comunicação, né? Como diz a Segato, ele não é apenas vertical entre aquele que, né, vai cometer a violência ou que vai empreender uma política e quem vai ser combatido, quem vai ser violado, mas também é horizontal, os pares, né? Então, os homens, a violência muitas vezes é uma forma de transmitir uma mensagem para outros homens, para os seus pares, para os seus, né, inimigos ali, de que você tem o controle, e na relação do Estado também, tem uma forma dos Estados, né, os governantes latino-americanos empreenderem aquela política, reforçarem suas forças de segurança, usarem da violência, da militarização para o combate às drogas, uma forma de reafirmar uma determinada masculinidade dentro da política internacional, de que sim, estão cumprindo o papel
que se espera, né, que a comunidade internacional espera dos estados. Então, que esse papel aí de proteção, de garantia da segurança. Não sei se eu respondi. Vocês podem perguntar novamente também se eu acabei fugindo. Não, respondeu completamente bem e é impressionante como a sua descrição, que a princípio é bastante teórica, parece uma descrição completa do Brasil nos tempos de hoje, quer dizer, a liderança política que busca tratar o Estado como um ente masculino que precisa ser fortalecido através da militarização e aí colocando explicitamente militares cada vez mais dentro dos aparelhos do Estado. Bastante pertinente. Bom, a próxima pergunta. Indo além do feminismo pós-estruturalista, a sua tese dialoga bastante com economia política, especialmente nas vertentes feminista e decolonial. Você afirma que não há como entender a guerra às drogas sem analisar a macroeconomia global contemporânea. Mais especificamente, você entende que a adoção de mídias neoliberais na Bolívia e na Colômbia, a partir do início dos anos 80, do final dos anos 80 e início dos 90, reduziram a proteção que o Estado podia oferecer a populações marginalizadas e abriram espaço para atividades criminosas prosperarem, porque as fronteiras se tornaram mais abertas a tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. A partir da perspectiva da economia política feminista, queria que você resumisse os efeitos que as políticas econômicas neoliberais e o aumento do poder de organizações criminosas tiveram especificamente sobre o conjunto de mulheres que você analisou na tese, por favor. Bom, primeiro, essa discussão, né, da economia política feminista, ela busca trazer essa lente de gênero para uma discussão, né, que já se tem, né, que a gente se observou principalmente na América Latina, né, aqui na América do Sul, nossos países vizinhos, que foi esse processo de flexibilização, desmantelamento de direitos, de políticas sociais, né, que se aprofundou bastante nos anos 90 na região. E como consequência, né, a gente observou uma fragilidade também, né, da renda da população, desse acesso a essas políticas sociais necessárias. Então, quando a gente olha para, né, traz a lente de gênero, se observa como que, né, as mulheres dentro desse contexto, elas vão, né, vivenciar e vão ser atingidas de formas particulares, que está muito ligada à própria posição da mulher na sociedade, né? Então, a gente já tem uma sociedade fragilizada, com dificuldade de acesso a determinados direitos, determinados bens, as mulheres, numa posição, né, numa sociedade machista, em que vai ter, né, uma dificuldade muitas vezes maior para acesso à educação, acesso ao mercado de trabalho, então ela vai ser atingida por essas políticas ou falta de políticas de uma forma maior. Então, há toda uma discussão da questão da feminização da pobreza, né, de que os lares chefiados por mulheres são muitas vezes mais pobres, né, financeiramente falando, do que lares chefiados por homens. Então, toda essa discussão, ela mostra como que esses processos atingem, né, esses sujeitos, atingem as mulheres, o que culmina muitas vezes, né, na necessidade de que elas também busquem outras fontes de renda. Então, né, há toda uma discussão de que as próprias políticas que muitas vezes geraram uma situação de fragilidade econômica e social para as mulheres, para os sujeitos, é a mesma política que impulsiona indiretamente que eles vão para, né, outras formas ali de busca de renda e formas ali que são criminalizadas pelo Estado, né? Então, tráfico de drogas, prostituição, outras, né, trabalho semi-escravo, então outras, né, lados, outras opções que muitas vezes aparecem para essas mulheres. E aí isso a gente observa muito né, na América Latina, América do Sul, nos países que eu observei, né, na Colômbia a gente tem esse envolvimento das mulheres com o cultivo da folha de coca, que diferentemente né, das regiões que eu olhei, né? Na Colômbia eu olhei o departamento de Putumayo e Nariño, e na Bolívia o departamento de Cochabamba. Então, por exemplo, o vínculo com a coca ele é diferente nessas regiões, enquanto em Cochabamba, na Bolívia, é um vínculo muito mais cultural, né, dos povos originários com o cultivo da coca, com né, os grupos cocaleiros que também se conformam lá. Na Colômbia, esse vínculo da coca em Putumayo e Nariño, ele vai muito mais pela necessidade econômica e essa
falta de políticas do Estado para que esses sujeitos, essas mulheres consigam ter outras fontes de trabalho, outras fontes de renda. Então, isso apareceu muito nos relatórios né, sobre a situação em Putumayo, de como que as mulheres, né, nas entrevistas que são feitas, nos encontros, elas trazem a questão da coca, mas como se fosse a única opção que elas tiveram, porque não se tinha, né, outras assistências por parte do Estado. Então, essa desmobilização dessas políticas sociais, né, essa diminuição do papel do Estado com a sociedade, de forma indireta, ele empurra, né, as pessoas para outras atividades, que aí o Estado criminaliza, né? Então, você fica naquele ciclo de criminalização e de tentativa de controle de determinadas populações. É um pouco que o Neucleus e a Peio, que é uma autora que trabalha muito sobre a questão de drogas na Colômbia, vão falar, né, que a guerra às drogas ela é uma política de controle e criminalização de determinados corpos e sujeitos, né? Porque você é uma política que está vinculada a essas políticas neoliberais, essas políticas de diminuição de direitos, e então ela empurra as pessoas para algumas atividades e ao mesmo tempo criminaliza essas atividades que as pessoas conseguem encontrar para sobreviver. Excelente, Helena. Obrigada pela resposta. Caminhando um pouco mais no sentido das políticas de combate, de repressão, enfim, mas agora puxando um pouco mais para as relações internacionais. Quando uma tese é interessante, é isso, ela passeia por vários temas, é quase uma aula, assim, que está nos dando aqui nessa entrevista, então muito bom. Na tua tese, tu afirma que a transnacionalização do crime organizado levou à tentativa de formulação de uma resposta internacional, em fóruns multilaterais, especialmente no âmbito das Nações Unidas, claro, onde potências do norte global teriam um poder maior de pautar o debate, né? E tu chama essa resposta na tua tese, e aí eu estou trazendo aspas tuas, de perspectiva institucional liberal de combate ao crime transnacional. E esse conceito, na tua discussão, tu apresenta como ele trabalha muito com conceitos de Estado falido, de segurança multidimensional, enfim, que é um debate super complexo, super interessante. Então, eu queria que tu explicasse um pouco mais sobre isso, apresentando a tua crítica a essa perspectiva, claro, e especialmente como ela se relaciona com o cultivo de folhas de coca, sobretudo em países latino-americanos. Então, esse termo que eu trouxe foi meio que uma tentativa de organizar um pouco da bibliografia de crime organizado transnacional, né? A minha pesquisa ela vai se inserir nesse debate. E aí, observando, fazendo as leituras, tentei ali, né, fiz uma tentativa, pelo menos, de tentar organizar né, os debates que se tem sobre a conceitualização do que é crime organizado transnacional, inclusive né, os esforços ali que se coloca como necessário para combatê-lo. E há, então, uma literatura, principalmente nos países centrais, né, que a gente encontra bastante essa literatura vinda ali dos Estados Unidos, da Europa, que vai versar sobre o crime organizado transnacional, que visa buscar padrões, né? Então, uma literatura que está né, num esforço para e passo com o próprio esforço dos estados e organizações internacionais de criar normas, que é de tentar definir, então, o que vai ser o crime organizado transnacional, o que são os grupos criminosos, como que seria né, as formas ideais de se combatê-lo, então, essa cooperação internacional entre os estados, um aumento da segurança, um aumento do reforço do Estado. Então, é uma perspectiva né, que ela visa universalizar um determinado padrão, tanto do que seria o crime, quanto das formas de combatê-lo. E aí né, a gente vai ter as resoluções, a Convenção de Palermo, do ano 2000, que vai tentar trazer um conceito de crime organizado transnacional e vai reforçar que é preciso uma cooperação internacional entre os Estados para combatê-lo. E nessa construção dessas normas, há um uso muito recorrente da ideia de fragilidade, de estados frágeis, estados fracos, né? Estados, então, que devem ser reconstruídos, devem ser recuperados para, então, se combater o crime organizado transnacional. Então, se traz essa ideia e ela é aplicada principalmente para olhar os países latino-americanos, os países africanos, os países que estão na periferia, né? Então, se constrói a ideia desde o centro para olhar os países da periferia. Então, se traz uma conexão, né? Há um esforço na literatura em conectar a existência ali de áreas não governadas, nesses estados frágeis e fragilizados, em que o crime organizado
teria espaço para agir. E isso ameaça, né, o globo como um todo. Então, por isso, é preciso esforço internacional, mesmo que está ocorrendo na periferia. E aí, então, eu tento, né, observando, lendo, eu trago essa nomenclatura de uma perspectiva institucional liberal, porque ela realmente, né, ela gera um esforço de institucionalizar o que é o crime, institucionalizar o que são essas práticas, e ela se baseia, né, ela vem desde um local, ela vem desde esse centro, né, liberal ocidental. E acaba normatizando, acaba universalizando, né, melhor dizendo, as formas de enfrentar o crime. Então, você ignora questões locais, por exemplo, a questão da folha de coca, né? A folha de coca, que em outros momentos ela já foi, né, utilizada como matéria-prima para produtos legais, né, como a própria Coca-Cola, e para outros medicamentos, ela vai ser criminalizada a partir de decisões vindas do centro. Então, foi, né, feita uma comissão que veio investigadores dos Estados Unidos, da Europa, para visitar a Bolívia, o Peru, toda a região ali de produção de coca, e se institui, então, se coloca a folha de coca como uma substância a ser controlada. Uma substância, então, que, né, ela, no seu estado natural, ela não chega a ser uma droga, mas que ela pode produzir, né, então, a cocaína, pode produzir outros derivados e outras substâncias psicoativas. Então, é uma imposição que vem desse centro, dessa tentativa de padronizar e universalizar e ignorar, né, as particularidades locais, ignora a relação da coca com, né, os povos originários, a relação, né, muitas vezes utilizando que é utilizada como medicamento, como alimento, como fonte de renda, isso é ignorado em favor de uma tentativa de padronização. E, ao mesmo tempo, tem essa questão da fragilidade do Estado. Então, se coloca a culpa, né, se coloca os problemas nesses estados frágeis que vão precisar ser reconstruídos. Aí, conectando com a questão da masculinidade, né? Esse Estado, para ele ser reconstruído, para ser entendido como um Estado não frágil, não, e um Estado aí sim consolidado, ele precisa do uso da força. Então, o uso da força, a militarização, ela é um processo que vai fazer parte dessa reconstrução desse Estado, para então ele atender os padrões internacionais. Perfeito, Helena. Ficando ainda no plano internacional e na economia política, você associa constantemente ao longo da tese a guerra às drogas a interesses de empresas do norte por recursos energéticos, na Colômbia e na Bolívia. No caso da Colômbia, você descreve que, inclusive, as empresas petrolíferas dos Estados Unidos chegaram a fazer lobby no Congresso de lá para a formulação do Plano Colômbia, que foi executado ao longo dos anos 2000 e que levou militares estadunidenses para dentro do território colombiano para eliminar plantações de folha de coca. Você chama atenção que o emprego de militares foi maior nas províncias de Putumayo e Nariño, como você já comentou, regiões amazônicas onde havia potencial de exploração de petróleo. E já no caso da Bolívia, o Plano Dignidade levou ao emprego de militares, ali entre 98 e 2002, mais ou menos, para erradicar plantações de coca, especialmente no departamento de Cochabamba, onde há grandes reservas de petróleo e gás natural, exploradas, então, por empresas estrangeiras. Queria, então, que você explicasse para a gente quais foram as consequências do Plano Colômbia e do Plano Dignidade, por um lado, para a redução do narcotráfico, e, por outro, para a exploração de recursos naturais por empresas estrangeiras. Por favor. Bom, os resultados, eles, né, se mostram quase como nulos no sentido da prolongação, né? Acho que quando a gente pega os relatórios das Nações Unidas sobre consumo, o tráfico de drogas, ainda esses países aparecem como principais, né, fontes de cocaína, de folha de coca. Então, anos depois dessas políticas, ainda há essa preocupação, né? E além disso, né, além de um resultado que não se prolonga, né, o que alguns dados trazem, alguns trabalhos, né, da época que vão olhar especificamente o Plano Colômbia, por exemplo, mostram que foram resultados também aquém do esperado. A gente houve sim uma diminuição do cultivo da folha de coca, houve, né, uma diminuição do próprio tráfico de cocaína, porque houve o uso da força, houve a militarização dos territórios, então, né, essa erradicação ela vai ocorrer de fato. Só que é uma erradicação, né, uma diminuição um pouco, né, fantasiosa, porque você não quer dizer que se parou
de plantar folha de coca, se parou de consumir, de traficar, mas que isso foi para outras regiões. Então, você observa, ao mesmo tempo que na Colômbia, momentos em que há uma diminuição do cultivo de coca, de folha de coca, há um aumento na Bolívia e no Peru, e vice-versa. Na Bolívia, quando né, no final ali do Plano de Dignidade, em 2001, se observa uma diminuição do cultivo, é porque há um aumento do cultivo nas outras regiões ali da região, então, das outras regiões do continente. Então, essa é um resultado que ele não se sustenta, mas que aí também leva depois, né? Acho que aí eu não vou abrir muito esse flanco, mas de que a pergunta, né, de que se realmente a política de guerra às drogas ela quer acabar com as drogas, né? Se esse é o objetivo realmente. Porque se for esse objetivo, ele não é alcançado. A gente tem mais de 50 anos de política de guerra às drogas e as pessoas ainda usam drogas. Outras substâncias são produzidas, outras substâncias são, né, comercializadas e usadas. Então, assim, né, esse resultado que se declarou, ele não foi alcançado. Mas a gente teve, né, observa ganhos econômicos com essas políticas. Então, nessa conexão, ela fica muito evidente na hora dos resultados. A Paley, que é essa autora que eu comentei, ela tem esse trabalho, né, bem interessante sobre a Colômbia e o México, então observando a política de guerra às drogas e os interesses transnacionais. E ela traz bastante sobre como houve um aumento da produção de petróleo na Colômbia a partir do Plano Colômbia. Na região ali de Putumayo e Nariño, a gente observa um retorno da extração petroleira que havia sido parada, né, por muitos anos, ela retorna no mesmo contexto do Plano Colômbia. Você tem assinatura de acordos de livre comércio, você tem aumento de investimento direto estrangeiro na Colômbia, na Bolívia, durante esse período ali de guerra às drogas, né? A Bolívia ela vai assinar ao longo dos anos 90 vários acordos comerciais com os Estados Unidos, que ajudam ali a fomentar o combate às drogas e também abrir essas economias, né? Então, o resultado ele é vantajoso do lado econômico e para quem, né? Para quais atores que estão envolvidos ali. Obrigada, Helena, pela excelente resposta mais uma vez. E agora eu vou sair um pouco da discussão teórico-conceitual, chegar um pouco na discussão das tuas conclusões. Porque a tua pesquisa empírica ela foi baseada na análise de discurso, com o objetivo de identificar como que esses planos de combate às drogas na Colômbia, falando especificamente do Plano Colômbia, e na Bolívia do Plano Dignidade, tratavam noções, conceitos, né, como mulheres, homens, Estado, segurança, tráfico de drogas, desenvolvimento, espaço internacional, entre outros, né? Entender quais eram as abordagens desses planos. Então, eu queria ouvir um pouco mais das tuas conclusões a respeito, que tu explicasse para a gente quais foram os principais achados dessa tua pesquisa. Uhum. Então, eu tentei fazer um esforço ali por trazer o feminismo pós-estruturalista, de também fazer uma análise dos textos, dos documentos e relacionar com as práticas, com as consequências, né, as violências que foram decorrentes. Então, eu analisei utilizando, né, o que a Shepard traz no livro dela de análise teórica do discurso, em que vai olhar certos pontos nodais e como que eles se conectam na produção de discursos dentro de um texto, né? Então, foi análise do texto para ver quais são os discursos produzidos. Então, eu elenquei, né, alguns pontos nodais, tanto no Plano Colômbia quanto no Plano Dignidade, ou seja, termos que apareciam recorrentes nos textos e que reforçavam, que juntos ali construíam alguns discursos. E, né, através dessa análise, eu, né, trouxe 2 discursos que cada um dos planos, né, trouxeram de forma mais evidente. Então, na Colômbia, a gente vê tanto esse discurso da consolidação do Estado, então, que recorrentemente o texto do Plano Colômbia traz que a Colômbia ainda é um Estado frágil, em consolidação, que precisa recuperar o controle das áreas não governadas. Então, você tem um Estado que é caracterizado como esse Estado feminizado, ainda, né, frágil, que precisa ser consolidado, e para isso, então, precisa, né, recuperar o controle de áreas, de determinadas áreas, que são as áreas onde o crime, né, tanto os grupos armados quanto o tráfico de drogas está presente. Então, esse foi um discurso constituído aí por esses elementos de gênero. Né? O outro discurso que é colocado junto, no caso do Plano Colômbia, é o discurso da necessidade de assistência internacional, de ajuda internacional. Né? Então, esse Estado frágil, fraco, além
dele reforçar suas forças de segurança, o seu aparato militar, ele também ainda precisa de um auxílio que vem principalmente dos Estados Unidos. Então, né, a construção de um discurso da necessidade de uma ajuda internacional, que vai ser realmente esse masculino hegemônico, que vai vir, né, em auxílio ao masculino ainda frágil colombiano. Então, esses dois discursos, eles são, né, eu tentei identificá-los dentro do Plano Colômbia e como que aí eles vão contribuir para a legitimação da militarização do território e a legitimação de várias práticas de violência, porque é em nome da reconstrução, da consolidação do Estado colombiano. E no caso da Bolívia, né, eu tentei elencar outros pontos nodais que me apareceram e chamou muito atenção a questão do desenvolvimento, né? Porque o plano de dignidade ele é trazido dentro no plano maior geral de desenvolvimento da Bolívia, ali no final dos anos 90, que vai buscar, então, promover a industrialização e desenvolvimento econômico boliviano dentro de parâmetros liberais ocidentais, né? Então, acho que também a perspectiva decolonial ajudou bastante a pensar a construção desse plano. E então aí você observa um discurso, né, no plano de dignidade do Estado que precisa se desenvolver, então é um Estado que precisa, né, se industrializar e para isso é preciso erradicar a folha de coca que representa o atraso e usar esses territórios, essas áreas para agricultura voltada para exportação. Então, uma ideia muito linear de desenvolvimento, entendida aí como, né, um passo a passo que os estados deveriam seguir para alcançar o padrão dos países centrais. E para isso se coloca o fim da coca, que representa o atraso, representa algo, né, que não é o moderno, e, né, em substituição, então, a agricultura, a agropecuária. E também um discurso em conjunto ali que está muito, né, no próprio nome do plano, né, o Plano de Dignidade, que é uma ideia de reconstrução da dignidade boliviana. Então, um vínculo de que a imagem boliviana está muito atrelada às drogas, à coca, então isso mancha a imagem internacional, precisa recuperar a dignidade do país. E essa recuperação dessa dignidade vai por meio de um plano de coca zero, de erradicação total, de acabar com, né, com esses cultivos, e aí então você ter uma nova valorização tanto da sociedade, uma reconstrução da sociedade, da moral, dos valores bolivianos. Então esses dois discursos, tanto no plano de dignidade quanto no plano Colômbia, eles ajudam a legitimar uma determinada política de segurança com relação à coca, com relação aos sujeitos envolvidos nos territórios. Legal, Helena. E a interpretação que você faz da análise de discurso é realmente bastante criativa e muito iluminadora de aspectos que às vezes a gente não para pensar. Eu acho que é no plano de dignidade que você chama atenção para a ideia de que lá pelas tantas o plano fala em desenvolver políticas voltadas para mulheres e até usam a expressão gênero, mas aí você vai lá e comenta, colocaram mulheres aqui de qualquer jeito, simplesmente ecoaram a discussão que estava acontecendo no plano multilateral na ONU nessa época e não especificaram que mulheres são essas, o que fazer especificamente com as populações mais vulneráveis entre as mulheres. E outro ponto que me chamou a atenção é quando você fala, mas eu não lembro qual documento especificamente, da expressão é, mulheres, crianças e idosos, alguma coisa assim, chamando a atenção para essas construções textuais que colocam no mesmo balaio quem seriam as vítimas a serem protegidas, né? Sim, sim. As mulheres sempre vão figurar nesse espaço, né, de vítimas, de vulneráveis, que precisam desse estado protetor masculino, forte, heróico. Sim. Bom, passando para a última pergunta relacionada à sua tese, no aspecto da violência suscitada pela guerra às drogas, especificamente sobre as mulheres, você elenca uma série de tragédias perpetradas tanto por atores estatais, como militares nacionais e estrangeiros, quanto não estatais, como paramilitares e guerrilheiros. Entre essas tragédias, assassinatos, violência sexual, difusão de infecções sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, tráfico sexual, desemprego, deslocamento forçado, encarceramento em massa e até punições a mulheres que praticavam xamanismo. Mas, por outro lado, você também aborda
as formas de resistência coletiva por parte das mulheres na Bolívia e na Colômbia. Queria que você resumisse para a gente que resistências foram essas. Foi um esforço, acho que ainda um pouco tímido na tese, eu confesso, valeria, né, acho que um outro trabalho para avançar, porque é algo muito importante. E acho que trazer, né, o feminismo decolonial também ilumina bastante essa questão das resistências. Então, isso, né, se falar dessas lutas, dessas tragédias, também é preciso, se eu quero propor uma lente de gênero, tirar a mulher dessa posição só de vítima, né? Então, acho que isso é muito importante da gente ter sempre em mente, tirá-la dessa posição de só de vítima, mas também uma posição de agente da sua própria história e da história da comunidade ali. Então, isso está muito presente na Colômbia e na Bolívia, nesses departamentos que eu vi, de formas diferentes, né? Dependendo ali também do contexto. Na Colômbia, essa luta, né, das mulheres está muito atrelada ao conflito armado, então você tem essa particularidade dessa história de enfrentamento do Estado com os grupos paramilitares, com os grupos, com as guerrilhas. Então, tem um contexto de violência que gera uma resistência das mulheres que está, num primeiro momento, ligada à sua sobrevivência, né? A não violação dos seus corpos, a não deslocamento, a expulsão de suas terras, uma violência que vem do Estado também contra elas. E a questão das drogas, da folha de coca em específico, ela vai entrar, né, quando essa violência estatal e também paramilitar, ela se intensifica com o combate às drogas, né? Então, ali no contexto do Plano Colômbia, você tem uma intensificação da violência em algumas regiões, como foi Putumayo e Nariño, em que o que a violência já existia, ela aumenta por causa do próprio enfrentamento às drogas. E aí, então, a questão da coca, ela vai entrar com uma pauta a mais, uma agenda já de reivindicação dessas mulheres. Então, elas vão ver que, na verdade, não é o cultivo da coca que está, né, gerando prejuízos, que está ameaçando a vida delas, necessariamente, mas é a guerra que vem contra essa planta. Né? Então, a coca vai aparecer para elas, na verdade, como uma forma, como eu já mencionei, de buscar renda, de buscar outras, né, formas de sobrevivência, e a guerra que vem contra essa folha de coca vai, né, ser um a mais de violência no contexto delas. Então, elas trazem nos anos 2000, principalmente Putumayo, começa a incorporar a questão da guerra às drogas nas demandas que já eram fortalecidas desde os anos 90. Já na Bolívia, em Cochabamba particularmente, você tem um vínculo muito maior da resistência das mulheres cocaleiras com a pauta da folha de coca, né? Então, essa é a pauta primordial, né? Ela não é, na verdade, algo que soma, mas é algo que tenha o protagonismo. Então, as mulheres já nos anos 90, elas vão se organizando em federações próprias, né, em paralelo às federações dos homens, para irem nas marchas, para irem tentar falar com as primeiras damas, né, do país, para realmente ter um protagonismo na luta a favor do cultivo da folha de coca. E, além disso, né, elas vão trazer as demandas que estão relacionadas né, à vida dessas mulheres, que é a violência, muitas vezes, que vem junto, uma violência sexual que vem junto com o combate às drogas. Então, tem alguns relatos, né, de mulheres cocaleiras que elas falam que elas não estão lutando, né, tipo, apenas pelos homens, por seus parceiros que estão sendo presos, estão sendo mortos, mas elas estão se organizando enquanto mulher, porque elas entendem que elas também são, né, violadas dentro desse contexto, elas têm os seus corpos violados. Então, enquanto mulher, elas passam a se organizar e a reivindicar, lutar contra a violência estatal, né? Então, é uma outra reivindicação e que ela essas lutas elas vão se reformulando. Eu trago o finalzinho ali da tese sobre a Bolívia, que é algo que eu também quero ainda avançar, que é um pouco das lutas que mulheres indígenas, não cocaleiras, mas ainda na região de Cochabamba, que vão ter com relação ao Estado, né, boliviano na época do Morales. Então, são lutas indígenas que vão questionar as políticas do governo boliviano, que elas vêm ainda como políticas que não romperam com o padrão anterior de violência e de exploração do território. Então, né, a gente vê que tem muitas particularidades nessas reivindicações, né? Não são mulheres de uma forma geral, são mulheres cocaleiras, são mulheres indígenas, são mulheres que vão vivenciar ali diversas experiências e vão, né, reivindicar seu direito ao território de uma forma geral.
Obrigada, Helena. Bom, para dar um fechamento para essa entrevista, que acho que a gente já falou coisa pra caramba, foi uma aula que tu nos deu. Inclusive, eu demoro um pouquinho para fazer as perguntas seguintes, porque eu estou anotando tudo que tu fala. Eu não quero perder nada. Mas, enfim, a última pergunta tem menos a ver com o conteúdo da tese em si e mais com a tua experiência enquanto pesquisadora, enquanto doutoranda, mulher. E, sobretudo, uma doutoranda mulher no Brasil, estudando um tema delicado como esse, que é a violência generificada, e também um tema que não está dentro do mainstream das relações internacionais e das ciências sociais como um todo. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o processo de fazer esse doutorado, porque a gente sabe que a academia ainda é um espaço dominado por homens, sobretudo homens brancos, no Brasil e fora dela. Eu queria te ouvir sobre a experiência. Eu também, na verdade, queria discutir um pouco sobre o que tu avalia que são medidas importantes para programas de pós-graduação no Brasil, para que a gente torne um ambiente acadêmico mais respeitoso, mais igual, mais equitativo para as mulheres. Uhum. Acho que isso é uma questão muito importante, né? Um ponto muito importante que, felizmente, a gente tem cada vez mais espaço para poder falar e conversar. Sim, eu me vejo como, né, infelizmente, usar essa palavra, mas sortuda nesse sentido da minha caminhada, do meu processo durante o doutorado, né, tanto no mestrado, doutorado, lá no Santiago Dantas, eu tive, né, um espaço muito acolhedor com meus orientadores, principalmente, mas também, né, a instituição como um todo, que me ajudou a ir avançar nessas pesquisas, né? O meu orientador do doutorado, o professor Samuel, sempre me deu total liberdade para entrar nessas temáticas, entrar nessas perspectivas que, né, como vocês mencionaram, não são tão, muitas vezes, trabalhadas nos cursos de relações internacionais, né, trazer essas lentes de gênero, trazer esse olhar mais local, mas eu tive, né, esse apoio, esse incentivo por parte do meu orientador, então foi muito importante, e que eu vejo também que foi, né, que é muitas vezes uma exceção, infelizmente, né, eu tenho vários colegas que mencionam a dificuldade de trazer esses temas, né, que muitas vezes a gente não é ouvida já para falar sobre guerra e política nuclear, digamos assim, quanto mais para falar sobre violência de gênero nas relações internacionais. Então, me considero sortuda nesse sentido. E eu acho que, né, um pouco do que a gente ainda vivencia, mesmo sendo sortuda, é essa dificuldade de encontrar espaços para falar sobre esses temas. Então, trazer uma temática de gênero dentro da área de segurança internacional, que é essa área mais fechada, talvez entre várias das áreas de GRI. Então, ter espaço para falar sobre isso em conferências, em congressos internacionais, né? A gente, né, infelizmente, teve a instituição de uma área temática na ABRE, que é muito importante, mas também a gente tem que tomar, não acontecer que isso seja uma forma de colocar, né, o pessoal que trabalha sobre gênero, feminismo, sexualidade numa caixinha e não conseguir que essas pessoas entrem num debate sobre segurança internacional de uma forma mais geral, né? Então, né, ter uma mesa que vai ter alguém pesquisando guerra às drogas a partir de uma perspectiva estatal, mas também ter uma pessoa ali que vai falar sobre gênero, que vai falar sobre a violência contra os povos originários. Então, acho que esses espaços, eles ainda estão um pouco fechados, né, com relação à temática e com relação às mulheres também, né? A gente ainda não vê tantas mulheres nesses espaços falando abertamente. E também, né, dentro das redes, eu acho que é algo muito característico a gente observar quem que está falando, né, seja nas redes sociais, seja na mídia, quem que está expondo ali sobre temas de política internacional. A gente observa muitas vezes homens que não são especialistas naquele tema, falando com propriedade, enquanto a gente, né, que conhece, nossos colegas, sabe que tem mulheres que pesquisam aqueles temas, que são especialistas, mas que ainda não tem, né, esse espaço. Então, acho que isso ainda precisa avançar muito, que é dar esses espaços nesses canais de comunicação. E eu acho que as instituições, né, de uma forma geral, pelo que, né, a gente vem acompanhando, infelizmente, algumas notícias que estão surgindo, que surgem, vira e mexe, que é também ter uma resposta, né, quando alguns casos surgem, né, de assédio moral, que muitas vezes é mais comum e se ignora com relação às mulheres, com relação às pessoas que querem pesquisar esses outros temas, né? Ter esses espaços, seja então criando uma linha de pesquisa ou
um processo que eu acho que vai ser mais lento, mas ao meu ver, traria, né, contribuições maiores, que é abrir essas áreas, né, não só criar linhas de pesquisa caixinhas, mas abrir essas áreas, essas linhas de pesquisa que já existem, entender que é possível olhar para esses temas a partir de outras perspectivas, né, ou a partir de outros ângulos. Então, acho que isso é algo que a gente ainda vai demorar um pouco para ver, porque o remédio, por enquanto, está sendo abrir, né, caixinhas. Então, vamos jogar essa galera que pesquisa isso nessa caixinha e eles se virem ali. Mas acho que, para além disso, o ideal seria abrir as caixas que existem e daí a gente conseguir entrar com esses outros temas, com essas outras perspectivas. Transversalizar de fato, né? Isso. Certo, Helena. Chegamos ao final da entrevista, acho que fechamos com chave de ouro com essa reflexão. É, Agradecemos novamente a sua disponibilidade. É, Concordo inteiramente com a Marília, foi uma aula. Te ouvir e te ler. A tua tese está disponível para quem quiser no repositório digital da Unesp e convido a todos que leiam. Muito obrigado, então, mais uma vez. Eu que agradeço.